Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao Set Point, programa que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e hoje estou aqui em carreira solo novamente. O meu parceiro Peter Bristotti está atarefado demais, voltando de um trabalho importante, então essa semana ele não vai estar com a gente, mas creio que a semana que vem ele volte, hein? É, isso aí. 2 semanas eu sozinho aqui, mas o Peter já está de volta. E hoje um episódio especialíssimo, porque temos aqui com a gente um campeão olímpico, nosso grande amigo Tal Oliveira. Talmo, cara, é sempre uma honra falar com você. A gente que tem tido contato bem constante aí nos últimos anos e, pô, para mim é uma honra, cara, ter um ídolo como você, como amigo próximo, trocando ideias aí bastante. Agora eu faço questão de trazer de novo você aqui no nosso podcast para você compartilhar os seus últimos passos aí da sua carreira e também falar do projeto que você tem aqui no Ataque e Defesa, né? Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. Valeu, irmão. Obrigado aí por mais uma vez. Tá me aturando aqui, né? Imagina. Hoje a gente sem o Peter, mas tá trabalhando, tá ralando, tá nos tryout dele lá que o bicho tá pegando, ele falou, né? O cara não para de Mas é uma trabalhar, honra hein? estar aqui com vocês de novo. Pô, a honra é toda nossa, cara. Obrigado mesmo. Obrigado por você dedicar um pouquinho do seu tempo para conversar aqui com a gente, para trazer os seus ensinamentos que você compartilha não só no canal Ataque e Defesa, né, através do seu quadro novo lá, Mente Olímpica, mas também em todos os canais que você fala aí para a galera, né? E no seu time, claro. Mas antes da gente começar a nossa conversa, Talmo, eu vou dar o recado dos nossos queridos patrocinadores e também do nosso curso, né? Nosso curso DNA do Líder Esportivo, que são aquelas 6 habilidades fundamentais para você inspirar atletas, formar equipes vencedoras e deixar a sua marca no esporte. Você que deixou a sua marca de ouro no esporte, pode falar que você, claro, ouve a gente falar direto, já participou de alguns conteúdos com a gente, e a gente tem a honra de veicular esse nosso curso que está, modéstia à parte, bem legal. Tá bem legal, aí já tem bastante gente inscrita, já tem bastante gente fazendo o nosso curso e muitos bons feedbacks. E se você quiser vir para os Estados Unidos, Talmo Oliveira, você, por favor, fala com o nosso amigo Lucas Negrin, que você conhece muito bem, né? E ele vai te dar os caminhos para você poder vir para os Estados Unidos, né? Explorar aquelas 187 maneiras de vir para os Estados Unidos legalmente, dolarizar seu patrimônio, abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos. Você que tem milhões aí espalhados pelo mundo, você também pode investir aqui nos Estados Unidos e o Lucas pode te ajudar nesse processo, tá certo? E também temos o apoio do nosso querido GG Maciel, através da nossa querida Team GM, que é o maior agente de jogadores do Brasil, quiçá do mundo. E ele também agencia técnicos de voleibol. Então, o GG e a turma da Team GM fazem um trabalho espetacular. Acesse o QR Code ou acesse o link na descrição desse episódio. Você vai saber como o GG, o Rafael Vinhedo, o Rafael Vandergor, o Matheus Bechara, o Lorena, toda essa galera que jogou voleibol em altíssimo nível, hoje agenciam os melhores atletas e os melhores técnicos de voleibol do mundo. Tá certo? Talmo, bom, dispensa apresentações, né? Cara, um dos maiores campeões, maiores ídolos do voleibol brasileiro, uma história absurda como atleta de voleibol, campeão olímpico, ganhou todos os títulos, os maiores títulos do mundo como atleta, já tem uma carreira totalmente solidificada como técnico de voleibol e hoje está na Arábia Saudita, no nosso querido Al Ula. Falei certo? Isso mesmo. Aqui eles chamam de Alula. 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 Tá certo. Alula. Vamos trabalhar no nosso árabe aqui. Eu preciso trabalhar no meu árabe. Mas como está sendo essa temporada, meu amigo? Como que você chegou aí? Dá um contexto para a gente entender qual é o seu, como que está a sua atuação profissional hoje em dia. Bom, bacana demais, né? Bacana os patrocinadores. O GG é meu agente, né? Se quiser saber dos detalhes que foi para me trazer para cá,
É só falar com o GG que ele sabe de Grande tudo, né? GG. Um cara super Aí, ó, competente, um a cara gente. super centrado no que faz, e eu só tenho que agradecer por toda a parceria, pelas pessoas que estão trabalhando com ele, né? E estão Uhum, sempre me ajudando, estão sempre falando comigo, para que a gente possa solidificar cada vez mais essa carreira aqui fora. E maravilhoso. a minha vinda aqui para a temporada, eu estava na temporada passada no Kuwait, estava no Kuwait Club, e para essa temporada, quando terminou, a gente começou a negociar com alguns times e tudo, e a gente escolheu para vir para a Arábia Saudita, porque o time estava saindo de uma segunda divisão, entrando na primeira divisão, um time com uma organização muito bacana, um time com investimento promissor, né, de médio e longo prazo, e um time que veio para ficar. Então, foi um grande desafio em poder aceitar para justamente poder levar esse time à conquista de títulos, né? Então, já no nosso primeiro, a gente já conseguiu um pódio, uma coisa inédita para o time da primeira divisão, que chegou da segunda, nós já conquistamos um terceiro lugar. Então, o trabalho vai continuar, continuando firme, para que a gente possa solidificar e conquistar mais títulos. E agora que você está em um outro país, claro, mundo árabe também, não sei se tem alguma similaridade, se tem alguma diferença muito grande entre o Kuwait e a Arábia Saudita. Eu sei, a nossa visão de fora, quem não teve experiência no mundo árabe, como técnico, como atleta, não entende muita diferença entre os países que estão nessa região. O que essa sua nova, esse seu novo clube tem de similaridade e tem de diferente entre o time que você estava ano passado no Quad e até os outros times que você trabalhou no mundo árabe? Uhum. Bom, aqui tem uma coisa que todo mundo pensa, que quando fala mundo árabe, o primeiro país que todo mundo pensa é que está na Arábia Saudita, né? Uhum, Então, a gente tem aqui, a Arábia Saudita é um dos países do mundo árabe, né? uhum. Então, você tem a Arábia Saudita, o que muita gente está vindo para cá para jogar, para ser treinador, você tem a Arábia Saudita, você tem o Kuwait, você tem os Emirados Árabes, você tem Egito, é, você tem Bahrein. Azerbaijão, Bahrein, você tem Catar, você tem países que é muito próximo um do outro aqui. Eu, com uma hora aqui, uma hora e meia, eu chego em 6, 7 países, entendeu? Uhum. Então é Sim, sim. muito próximo aqui. Uhum. Aqui, a proximidade nossa da Europa, eu estou a 5 horas da Europa, Uhum. então a 3 horas da Turquia, aí você pode pegar a Turquia na Ásia, a Turquia da Europa, né? Sim. Então, é tudo muito próximo aqui, mas o que eu vejo de similaridade é a cultura deles, porque é uma cultura que os jogadores, eles têm outra profissão fora do voleibol. Então, eles não conseguem entender como que um brasileiro joga voleibol, mas tá, e depois quando acabar de jogar, quando parar de jogar, ele vai fazer o quê, né? Aí aqui não, aqui a gente trabalha no governo, a gente trabalha no exército, a gente trabalha na polícia, trabalha no bombeiro, trabalha em vários lugares, em espaços governamentais, né? E depois, quando acabar, eles já estão ali dentro do trabalho mesmo. E eles são liberados, às vezes, para vir trabalhar, do trabalho para vir jogar, para vir treinar. Então, esse é o grande, a igualdade desses países aqui, né? Uhum. Você pega em culturas, elas são um pouco diferentes, né? Então, você tem a Arábia Saudita tem uma cultura completamente diferente dos Emirados Árabes. Os Emirados aqui ainda é um pouco fechado, mas já abriu muita coisa, já está bem diferente. Os Emirados Árabes, que é Dubai, Abu Dhabi, são a região de Dubai ali, de Abu Dhabi, é um país mais aberto, recebe muito turista, então a cultura já começa a mudar. Aí você pega um Kuwait, que já volta um pouco para ser mais fechado, mas está abrindo muito suas fronteiras, tem muitos estrangeiros trabalhando, não só com esporte, mas em diversas áreas, estão recrutando muita gente para trabalhar, porque falta mão de obra para eles. O país vai crescendo e eles não têm mão de obra para
suprir todas as necessidades. Então, muita gente de fora chegando e automaticamente o país vai se abrindo para receber todo mundo, né? Então, Muito legal. Muito esses legal. são os pontos de igualdade e de diferença também. Muito legal. Talmo, temos uma surpresa aqui para você. Quem disse que o cara não vinha? Eu não sei como é que ele Quem disse faz, que ele cara. não Sabe vinha? por quê? Ele está num lugar, está no outro, ele vai para o tryout, tem 200 famílias, esperando ele na quadra. Ele vai para. Tá doido. Passa a Disse Bom fórmula que para dia, não gente aí. vinha. queridos. Seja muito bem-vindo, Peter Bistott. Estamos aqui com o meu irmão Peter Bistott. A gente está no meio Olha da gravação só. aqui, ó. Peter Bistott que estava trabalhando Cheguei, até cheguei 3 da manhã. o Agora cara são chegou 3 horas da 11. manhã, agora são 11 Cheguei. horas. É Você isso estava aí. lá com a Manu, né? Tava com a Manu em Atlanta. É É, isso aí. né? Coisa linda. Então Vamos vamos lá. para a gravação aqui, depois a gente bate o nosso papo em off. Mas a gente estava conversando aqui, Peter, dessa nova experiência do Talmo agora na Arábia Saudita, depois de uma passagem muito legal pelo Kuwait o ano passado, que foi campeão lá no Kuwait, né? Foi campeão da Liga e de 2 Copas. Mas o que tem de novidade nessa? Foi Exato. bom, lá foi bom. Não tem novidade, Mas, cara. Tem Ser novidade, campeão não, mas é olha né? aqui, mudança. mas teve trabalho, viu, cara? Teve muito trabalho. Inclusive, vocês devem ter visto a matéria aí do Saber Kazemi, né? Que faleceu lá fazendo recuperação e tudo. Ele tinha sido meu atleta no Kuwait, cara. E uma pessoa Coisa horrível. fantástica, um cara super dentro de quadra, completamente alucinado para ganhar, para fazer. Cara, é impressionante. Ele queria o tempo inteiro, sabe? E fora de quadra, é uma pessoa completamente diferente, muito dócil, um cara amigo pra caramba, sempre pronto para ajudar, um cara do bem pra caramba. Foi uma perda muito grande, cara, pra gente. Poxa, só É, imagino. uma fatalidade horrorosa mesmo. Meus É, sentimentos aí pelos amigos. Eu sei que você trabalhou com ele, teve outras pessoas que eu vi aí pelo Instagram que também tiveram uma experiência de trabalho com ele, então sentimentos aí por essa fatalidade horrorosa. Então, Talmo, como que, se você fosse dar um conselho, dar uma sugestão, um encaminhamento, uma mentoria para alguém que queira trabalhar aí no mundo árabe, de todos esses países que você citou agora, o que você falaria para esse profissional, tanto um atleta ou um técnico, né? Porque esse mercado está cada vez mais se abrindo, né? Tem muita gente por aí, você, o Serginho, muita gente que já passou por aí, né? O Chuan, que teve inúmeros técnicos e muitos atletas que passaram por aí. Qual seria um conselho que você daria para essa galera? vai voando. Oi. Vai voando, porque é uma experiência muito bacana. Você tem que reaprender a ensinar, porque é diferente, você não vai pegar atleta pronto, então você tem que achar os detalhes que vão fazer cada atleta melhorar 1% a cada dia. É um detalhezinho. E se você vem pronto para cá, eles estão necessitando da pessoa que venha, mas que entenda o detalhe para ele fazer, para fazer com que ele cresça, sabe? Então a gente precisa retomar algumas coisas de aprendizado mesmo, sabe? Como é que eu ensino, como que é o processo pedagógico, o que que eu preciso fazer na primeira parte para ele crescer, para ele evoluir. Então, profissionalmente, você precisa se reinventar o tempo inteiro. Isso faz com que a gente cresça, né? Então, está sendo muito bom por isso, porque eu estou aprendendo a dar valor para algumas coisas que no alto rendimento, às vezes, a gente esquece. Eu quero resultado, 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 bate lá e vai embora, entendeu? Mas aqui tem um outro lado que eles necessitam daquele carinho, necessitam daquele apoio, necessitam daquela pessoa amiga que está ali do lado, que saiba cobrar, mas também que saiba valorizar o que eles estão fazendo, entendeu? Então, pela cultura deles. Então, é uma região que cresce muito e tem grandes oportunidades, cara, de crescimento, de valorização e tudo.
Olha que beleza. E você falou, vem correndo, então eu já Vem vou. voando, né? Porque correndo é difícil. Correndo é difícil, tem que nadar também, né, no meio. Não, ou você vai nadar, ou então você vai ter que pisar na areia, porque é quente pra caramba, né? É verdade. E fala com o GG, então. Fala com o GG. Pode falar, pode falar. Fala Pode com o falar GG. com o GG que ele arruma. E outra coisa, tem muito time aqui, cara. Tem muito time, tem muita oportunidade. Está abrindo masculino, está abrindo feminino o tempo todo. Então, são países que estão investindo bacana, sabe? Então, é uma oportunidade muito boa. Espetáculo, muito bom. E quais o que você tem focado hoje em dia no seu trabalho dentro da quadra? Quais são os pilares técnicos e táticos que esse seu time demanda e dentro da sua filosofia de trabalho também, dentro das suas crenças em relação à parte técnica, parte tática, como que você combina todos esses elementos para você trabalhar com o seu time hoje em dia? E eu acho que você pode fazer uma comparação com o Brasil, né? Você trabalhou profissionalmente no Brasil, com as equipes profissionais no Brasil. Acho que seria legal fazer esse paralelo, né? Porque o nosso público está acostumado a ver o Brasil. Muita gente sabe como os profissionais trabalham, né? Como é que é o dia a dia. E acho que seria legal fazer esse paralelo, respondendo aí a pergunta do Feijão também. Bom, uma coisa que não dá para abrir mão aqui e nem no Brasil é o controle da parte técnica, né? Parte técnica e o entendimento do jogo. E aí você tem que combinar a parte técnica dentro do próprio jogo para que a gente não perca muito tempo para fazer as coisas. Pode ser que a gente não tenha o melhor rendimento no primeiro momento, né? Porque eles precisam entender um todo já de uma vez, e não é igual o Brasil, que você tem um período da sua iniciação, que você vai na parte técnica, faz isso, bota para jogar. Aqui você não tem, é muito pouco tempo para fazer isso. Mas a parte técnica, junto com o jogo, ele continua sendo predominante aqui. Elmo, só um parênteses, desculpa te interromper. Você falou assim, ó, agora, professor, o Talmo falou assim, me corrija se eu estiver errado, a gente não abre mão do controle técnico, né, do controle de bola, mas o mais possível dentro do contexto do jogo para não acontecer o quê? Para não perder o quê? Para não perder tempo, você falou? Eu não perco tempo para fazer as coisas, entendeu? Para não perder tempo. Olha só que beleza. Eu estou construindo tudo junto. Espetáculo. Eu estou construindo junto, porque depois, para eu pegar. Olha, a parte. Lembra antigamente, né? Aquela parte tecnicista, vai lá, pá. Só que depois, para juntar tudo aquilo, se as pessoas não têm um controle motor, já bem desde a infância, uma série de coisas que vem lá de 3 até os 7 anos, das habilidades motoras fundamentais, bem solidificadas ali, eu já tenho que pular uma etapa e já sair para o jogo, para entender mais rápido, entendeu? Porque eu não tive essa construção. Então, eu tenho que buscar alguma coisa que eu vá para o específico mais rápido. E aí eu tenho que trabalhar em cima disso. E para isso vai existir um processo pedagógico mesmo, né? De processo de ensino-aprendizagem, para que eles possam entender o que eu desejo daquilo. Então, é situação de jogo. Imagina só, eu vou fazer um treino de bloqueio, tá? Vou fazer um treino de bloqueio, e aí eu vou quando a bola, eu vou fazer um treino, só uma passada lateral faz aqui, faz uma passada lateral para lá. Eu já coloco com o jogo, porque, se essa bola vier para frente e o levantador não tiver a capacidade de voltar essa bola para trás, esse jogo está ficando na menor distância. Então, eu já coloco tudo ao mesmo tempo, né? Então, a bola veio para frente, aí não dá para jogar lá para trás? Não. Então, o bloco vai para frente. Isso é uma parte técnica, tática e já dentro do jogo. Né? Então, eles vão, no primeiro momento, pode ter algum problema, ter uma dificuldade de leitura e tudo, mas a partir do momento que vão entendendo, o jogo vai ficando muito mais fácil, né? De entendimento, de leitura e tomada de decisão. Caraca. Olha, dá um quentinho no coração, que nem fala um amigo meu.
A gente fala tanto aqui, né, de leitura, tomada de decisão e execução do movimento, né, que são os 3 pilares da performance, né, os três mecanismos da performance, que nem diz o nosso querido Fábio Corrêa, e a gente bate muito nessa tecla, muito nessa tecla, né, ouvir você falando, não a primeira vez que a gente ouve falando, mas a galera que está nos assistindo aqui no Ataque e Defesa tem que ouvir isso o máximo de vezes possível, né? Que até com um time que tem limitações técnicas por não ter tido uma base solidificada, não ter tido uma categoria de base extensiva, com muitos desses passos de aprendizagem, você aplica isso lá no seu time adulto, né? No seu time semi-profissional, talvez. Então, dá um quentinho no coração. Desculpa, eu precisava falar isso. E que bom que vocês também estão assinando embaixo, né? Vocês estão assinando embaixo, pelo amor de Deus, hein? Pô, não vai falar tá que não assinando falaram, embaixo não, umas hein? 40 mil vezes. Que é isso? É maluco. E tem algum aspecto tático do seu time que é mais, sei lá, aí dentro do seu time e do contexto do universo que você está hoje, que tem alguma diferença ou alguma semelhança ao voleibol brasileiro? O que você pode dizer em relação à parte tática do jogo? A gente pode dizer que existe uma escola árabe hoje em dia? Uma escola árabe de voleibol? Eu acho que a escola árabe, ela está mesclando muito, porque tem países que podem contratar 3 estrangeiros, tem países que podem contratar 2, né? Então, você já tem o país com a vinda de estrangeiros de diversos lugares do mundo, né? Então, eu tenho um camaronês e tenho um brasileiro aqui. São escolas completamente diferentes, né? E a gente tem que adaptar. Eu acho que o grande diferencial do Brasil para o que a gente tem aqui, primeiro, força física, né, e os levantadores. Os nossos levantadores, por mais que a gente fale que, olha, precisa melhorar, precisa aparecer, precisa ter gente nova, precisa trabalhar esses levantadores, com tomada de decisão, a leitura de jogo, sabe? Mas a qualidade que os nossos levantadores têm no Brasil, ainda que eu acho que precise melhorar muito, né? Mas ainda assim ficam bem à frente pelo condicionamento físico que tem, pela qualidade técnica que tem e pela visão de jogo, que eu acho que ajuda muito e faz essa diferença do mundo árabe com o Brasil. Talmo, você acaba de trazer para a gente à tona uma coisa que eu acho que é muito cultural nossa no Brasil. Nós somos extremamente críticos, né? Tanto nós profissionais quanto nós torcida e povo brasileiro, nós somos extremamente críticos quanto à performance dos nossos atletas em qualquer esporte. E acho que isso talvez da natureza humana ou talvez da natureza brasileira. Mas o que você traz agora existe esse lado da moeda, dá para melhorar muito, mas toda moeda tem o outro lado também. Nós somos bons no Brasil, nós somos bons, podemos melhorar muito, mas a gente precisa valorizar o que a gente tem de bom também um pouco mais, né? Uhum. Nós temos levantadores bons, mas eu acho que o levantador, raríssimas exceções, quanto mais velho ele fica melhor, né? Porque ele consegue visualizar melhor, ele consegue tomar as melhores decisões, ele consegue enxergar de uma outra forma que às vezes lá na juventude ele não consegue, né? Mas é porque precisa de um tempo mesmo, precisa de vivência, precisa de estar ali dentro do jogo para sentir aquilo ali, e depois, quando ele estiver lá com 30 e poucos anos, ele vai falar assim, poxa, era tão fácil e eu não sabia, né? Por que eu não usei isso lá atrás? Não, porque não era o tempo ainda, né? Porque precisa de um tempo de maturação, até mesmo dentro do jogo, para cada função. Legal. Talmo, você acabou de falar para a gente de algumas características dos seus atletas que não tiveram esse background extensivo que a gente acostuma ver quando se chega nesse nível
né? Do ponto de vista pedagógico. Então, vamos agora dar um pouquinho do momento nerdola aqui para os professores. Agora é a hora de eu ficar quietinho e anotar pra caceta. Do ponto de vista da aprendizagem motora, porque muitas vezes quando a gente fala de aprendizagem motora, a gente pensa em crianças, somente em criança. E aí você fala de aprendizagem motora, dificilmente vem na nossa cabeça a imagem de um adulto aprendendo alguma coisa, né? Como que esse processo pedagógico se diferencia quando você trabalha com adulto? O que é diferente quando você vai ensinar alguma coisa para adulto? Você já deu uma pista para a gente que é contextualizar a questão técnica. Quando a gente está na faculdade, a gente fala das esferas do esporte, né? Então você tem o domínio técnico, o domínio tático, físico, psicológico, emocional, afetivo, social. E a gente cada vez mais vê essas esferas, elas são somente pedagógicas, para a gente entender, mas que lá na hora do vamos ver, tudo acontece meio junto. Se você fazer uma parte física descontextualizada da natureza biomecânica do esporte, a sua preparação física não vai servir de nada. Jogador de vôlei precisa saltar mais alto, correr mais rápido, bater mais forte. Aí você não vai colocar um atleta de vôlei como parte principal da preparação física para ficar correndo longas distâncias. Não faz sentido. Mas a gente tem uma hipertrofia maluca nele, né? Exato. Mas a gente tem falado muito, Talmo, e o Feijão já falou, dessa questão técnico-tática. Talvez a gente não fale mais tanto de 4 esferas, e essas duas, técnica e tática, a gente tem visto muitos profissionais advogando cada vez mais sobre essa questão técnico-tática, e não mais somente técnica ou somente tática. Se meu atleta não é capaz de fazer tecnicamente, não tem como eu fazer taticamente. Tem um amigo meu que fala isso. Então, dito isso, como é que dá um pouquinho mais de detalhes para a gente essa questão pedagógica da aprendizagem motora para os adultos? Você já começou falando para a gente, então, dessa contextualização dentro do jogo, mas o que mais te chama a atenção nesse trabalho que você vem fazendo aí, sob esse ponto de vista? Bom, é uma área que eu sou apaixonado e tenho certeza que vocês dois, pelo que a gente conversa, vocês gostam de comer esse material, né? E aqui a gente precisa entender assim, aprendizagem motora, vamos colocar tudo dentro de um balaio, como se fosse a habilidade motora mesmo, ou a capacidade motora, ou a aprendizagem motora, tudo lá dentro, tá? Eu sei que cada um é diferente do outro. Se você falar capacidade motora, é diferente de aprendizagem motora, que é diferente de habilidade motora, cada um tem mas vamos colocar tudo lá dentro. Se você parte de um princípio que você continua aprendendo diversas coisas dentro da sua vida, o motor também você pode aprender. Algumas coisas eu vejo aqui que eles aprenderam de uma forma que biomecanicamente prejudica o movimento deles, certo? Então, eles aprenderam lá atrás, não teve uma correção de movimento, não teve um processo de ensino-aprendizagem que ele faça o que o Peter falou, de executar um movimento do voleibol específico para o voleibol. Então, através de alavanca, através de inclinação, através de movimentos biomecânicos adaptados para o voleibol. Então, se não existe isso, eu preciso saber como trabalhar. E se a pessoa está executando um movimento que eu considero que não é o adequado para a prática do voleibol, eu preciso buscar na minha caixa de ferramenta. Lembra do nosso outro encontro, eu falei, busca na caixa de ferramenta, né? Eu tenho que saber qual é a ferramenta que eu vou usar para que eu possa ensinar essa pessoa um movimento novo. Porque se eu for corrigir o movimento dele, na hora que ele precisar, ele vai voltar para o anterior. Ele vai voltar a executar. Então, o que eu estou colocando em prática aqui? Eu estou buscando a minha ferramenta, eu estou criando um movimento novo, só que ele precisa entender o mais rápido possível. Então, eu uso
algumas coisas que eu considero importantes. O som, a audição, eu uso a parte sinestésica de toque, e eu uso o ritmo do que ele vai executar. Por exemplo, a parte de audição, né? Quando um cara bate numa bola e a bola vem forte, automaticamente ele tem que saber qual é a batida na bola que o cara faz na manchete dele, para saber para onde essa bola tem uma direção. Se ele bate, tum, 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 a bola, ele não tem um ritmo. Então, eu já jogo para olhar o ritmo do que está acontecendo. Então, o tempo de um saque, tum, 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 é uma bola rápida. Então, ele vai usar, eu coloco o som para que ele vá fazendo esse movimento. Aí ele vai e tem um problema que ele toca com o cotovelo muito estendido, né? E aí entra... tomar um cuidado aqui. E aí entra algumas coisas que a gente vê, né, que, bom, se você parte de um princípio, o primeiro princípio do treinamento esportivo, que é a individualidade biológica, né, e aí eu estou falando de individualidade biológica, cara, ninguém toca igual ninguém. E Bas Vicente, um cara me ensinou isso Ninguém uma vez. ataca igual ninguém. Você pega os movimentos, tem coisa diferente de um para o outro, porque individualmente, cada um tem a sua capacidade motora. Cada um tem sua habilidade, então não vai ser igual. Então eu não posso ensinar todo mundo da mesma forma. Cada um tem que ser ensinado de forma diferente para que otimize o movimento dele para executar da melhor forma. Então, eu pego um atleta que ele tem uma dificuldade de um levantamento, eu tenho que ver onde é que está a limitação dele. Porque às vezes essa limitação ela é física, às vezes essa limitação ela é de visualização, é de aproximação, às vezes é um problema de visão. A pessoa tem dificuldade de visão, tem às vezes 1 grau e meio, 2 graus, ou tem astigmatismo, tem miopia, ele não percebe o objeto chegando próximo dele. Então eu tenho que pensar em todas essas ferramentas, né? E aí eu tenho que passar, por exemplo, eu preciso que essa bola ele faça um pouco mais de força. Ou fazer mais de força, eu tenho que trazer essa mão lá de baixo, né? Então, para trazer a mão de baixo, eu falo com ele, e usar as pernas. Então, toca a sua mão no joelho, toca a mão no quadril, toca a mão no ombro, e depois você vai tocar para usar a mecânica do movimento para você colocar numa distância maior. Então, eu estou usando ferramentas para que ele possa executar da melhor forma. E quando eu falo, não está usando, já está direto pegando a bola lá em cima, mas eu preciso de força para empurrar essa bola. Então, lembra de tocar a mão no seu quadril, tocar a mão no seu ombro e depois fazer o toque, sabe? Então, dentro dessa aprendizagem, eu acho que cada um vai aprender de uma forma diferente, cada um tem uma necessidade diferente, e a gente, como educador, como professor, como coach, como treinador, nós temos que ensinar de formas diferentes para cada um, né? Então, se você tem as melhores ferramentas e sabe aplicar para cada pessoa, você se torna um técnico melhor. Olha só que espetáculo, você deu um exemplo, eu estava aqui, cara, que genial isso. Essa questão de tocar no joelho, no quadril, no ombro, antes de fazer o toque, aumentar esse momento de inércia para, né, na hora que estiver tocando na bola, o membro superior já está se movimentando mais rápido, e aí maior impacto, a bola vai mais longe. A gente sempre fala, né, de foco externo, de atenção, tem um efeito melhor, como feedback para o atleta, em vez de você falar, vem com o braço lá de baixo, você acabou de dar um exemplo de um foco externo de atenção, ele, né? Um foco externo de atenção, mas que ainda está no corpo do atleta. Eu achei espetacular. Assim, eu para fazer isso, eu tenho que jogar para as periferias, né? Então, por exemplo, eu quero que ele flexione um pouco mais para usar mais perna. Às vezes o atleta já está flexionando um pouco o joelho, eu não preciso falar para ele tocar no joelho. Eu já busco uma outra parte dele que é quadril, né? Então, eu não preciso jogar ele lá para baixo de novo.
que ele já está lá embaixo. Agora, se ele não faz a flexão do joelho, eu posso chegar para ele e falar, ó, então toca no joelho. Se precisar mais, toca lá no pé. Eu jogo, quanto mais ele precisa, mais eu jogo para a periferia, né? Então eu jogo a mensagem para ficar o mais longe possível, para que ele possa ter essa alavanca para fazer o movimento. Espetáculo. Muito bom. Então, do ponto de vista tático do jogo, o que você destaca como característica, talvez da sua equipe, talvez das equipes daí onde você joga, que possa ser um pouco diferente, que vale a pena mencionar aqui? Existe alguma coisa, tanto do ponto de vista do complexo 1, complexo 2, ou a maneira de se pensar o jogo estrategicamente, tem algum destaque que você acha que vale a pena a gente aprender? O Peter levantou a mão ali, queria falar alguma coisa? O Feijão? Não? Eu acho, eu jogo o meu sistema defensivo para quebrar o levantador primeiro. Eu tenho que minar o levantador. Então, eu vou estudar o levantador, eu vejo as características dele, e eu vou tentar fazer com que ele tenha a maior dificuldade nos problemas dele. E aí eu vou deixar com que ele faça as coisas que se tornem previsíveis para que eu possa minar aquilo. Esse aí é o meu sistema defensivo, ele parte de minar o levantador, né? E aí eu vou usar as estratégias de saque para que eu possa colocar o levantador em dificuldade, né? Então, sacar na paralela, sacar em diagonal, eu sei para onde um percentual de bola chega se eu tiver um saque na paralela de 5-1, se eu tiver um saque na paralela de 1-5, eu sei aonde vai cair mais ou menos ali um percentual. E quanto mais baixo o nível, mais médio nível e mais baixo, eu saio de 60%, eu saio para 90% em cima do que eu estou falando, assim. Então, quando você tem um time com mais controle técnico, com mais controle do jogo, isso aí já não fica tão visível assim. Mas ainda assim acontece. Mas quando o nível está mediano e mais baixo, isso a gente consegue fazer. No sistema ofensivo, também vai muito do que a gente prepara em função do que os times oferecem para a gente. Como eles estão sacando, eu vou montar o meu time de acordo com a necessidade do que eles estão oferecendo para a gente, de dificuldade, e tentar casar assim, ó, a grosso modo, né? Eu tento ganhar mais redes do que perder. E aí, as que eu perco, eu tento minimizar o máximo de erro possível e tentar sair daquela situação o mais rápido possível. Você traz para a gente agora nessa sua fala uma questão que a gente fala muito, né, Feijão, quando a gente fala de estatística e de números, especialmente para os professores que trabalham lá na iniciação esportiva, como que a gente introduz essa questão dos números? E você traz para a gente, na sua realidade, lá no alto nível, que é os números da equipe são mais importantes do que os números individuais dos atletas. Ou, não mais importantes, mas vem primeiro. Então, qual que é a eficiência da minha equipe em cada uma das rotações, quando eu tenho a bola para sacar e quando eu não tenho a bola e vou receber o saque. E você consegue, partindo desses números da equipe por rotação, fazer diagnósticos e fazer ajustes. Eu acho isso aqui Peter, muito legal. Imagina só, cada rotação eu tenho um jogo completamente diferente. Cada rotação tem um jogo completamente diferente. Cada rotação, dependendo do tipo de saque, eu tenho um jogo completamente diferente. E aí eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho 6 rotações para fazer. Do outro lado tem 6 rotações para fazer. Eu tenho, olha a quantidade de combinações que eu posso ter dentro de um jogo. Então, é muito detalhe que você vai ter que achar e conhecer muito a sua equipe, conhecer o adversário para saber o que você pode fazer. E não vai me falando que se você cruzar com uma P6 e cruzar com uma P2 ou uma P3, vai ser a mesma coisa. Não vai, é outro jogo, é completamente diferente. Então, você tem que saber
vale a pena eu sair numa posição para casar com outro time numa outra posição. Eu tenho que... É um jogo ali de xadrez, né? Tem que saber qual é a peça que eu vou movimentar. Sem dúvida. Você falou do saque, né? Você destacou o saque, que é uma análise super importante desses casamentos táticos. Qual que é a sua filosofia em relação ao saque da sua equipe? Porradaria o tempo inteiro, um saque mais tático, tem uma relação de aces para erros que você leva em consideração, uma relação de knockouts, né? Que é quantidade de vezes você quebra o passe do adversário, que você usa, que é importante. A gente teve uma conversa com o César Douglas algumas semanas atrás, e ele falou que no masculino, lá na liga que ele estava na Polônia, era 3-1, um ace para 3 erros. Na minha liga, se eu fizer isso, eu tô lascado, eu vou perder todo quanto é jogo. Aqui é quase 1-1, entendeu? Mas feminino, quando eu joguei com menos de 10% de erro de saque, eu tinha grandes chances de ganhar o jogo. Aí, ó. 90% menos de 10%. De dentro da quadra. Menos de 10%. Eu tive um jogo, e eu vou achar o match report, que eu vou mandar para vocês. Foi SESI São Paulo contra o time da AMIL, em Campinas. Nós fizemos 105 saques durante o jogo, e nós tivemos um erro de saque. Que pariu. Um erro. É meu sonho, cara. Quando a atleta cometeu esse erro, o time inteiro foi para cima dela, porque a gente tinha combinado que a gente ia passar o jogo liso de erro de saque. E nós tivemos um erro. E nós ganhamos o jogo. Foi pauleira, mas o time da AMIL era um time pesadíssimo e a gente não podia dar o luxo de erro de saque. Eu vejo assim, uma coisa simples da gente pensar. Bom, se eu tiver um saque para o outro lado, o cara tem a condição de errar o passe, eu tenho uma condição de chegar uma bola ruim para o levantador pode dar 2 toques, ele pode errar uma bola, o ataque pode ser fraco, eu posso pegar o bloqueio, pode sair uma defesa, pode uma série de coisas. E eu estou entregando um ponto e tirando toda aquela pressão e aquela responsabilidade de virar o jogo em cima de um side-out, entendeu? E aí eu passo a ficar sufocado. Vamos ver, no feminino, a maioria dos times, na hora do sorteio, eles pedem para sacar. Por quê? Porque confiam muito no break, né? Confiam muito no saque, defesa, contra-ataque para fazer aquilo ali. Masculino, a maioria pede para, quero receber, que eu quero atacar logo, né? Então, você tem essas diferenças ali, e para mim, um ponto que eu chamaria em função do saque é que muitas vezes nós treinamos o saque no dia anterior do jogo. E ele tem que ser parte do treinamento. E nós temos que encaixar o saque no treinamento. Às vezes ele tem que sair no início do treino, às vezes ele tem que sair no meio do treino, às vezes ele tem que sair no final do treino. Mas será que uma pessoa, depois de um trabalho duro, um trabalho que foi intenso, que teve exigiu uma parte física, uma parte mental muito grande, lá no final do treino, aí você vai lá e vai sacar. Será que é a mesma concentração? Será que é o mesmo controle de lançamento, o controle sinestésico? Não é a mesma coisa. Então, nós, treinadores, nós temos que colocar isso aí como forma de treinamento, de trabalho mesmo, assim como a gente treina o ataque, a gente treina bloqueio, treina defesa, treina passe. Eu acho que o saque também é um dos fundamentos que a gente precisa ter um controle e precisa sistematizar os treinamentos. Quando você falou de menos de 10% de erro de saque, eu vou ganhar o jogo, eu falei, peraí, ele está falando de profissional, ele está falando de sub-12? Porque o jogo nas categorias de base lá nas novinhas é um jogo de saque e passe, né? E eu acho que... Eu falei, caramba, mas ele está falando de profissional ou de categoria de base, né? Geral. Todo mundo. Geral. Todo mundo. Então, eu estou falando de voleibol.
Espetáculo. Aqui a gente faz saque e passe todo dia. Big Rock. Eu também todo faço dia. todo dia. Todo dia. Não, e outra coisa, e é uma coisa que a gente precisa entender, que às vezes a gente fala que é saque e passe, né? Às vezes está indo para um saque do mesmo jeito, sabe? Bum, 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 bum. Ei, mas tira o peso. Deixa a recepção, o passe, começar a entender que uma hora ele vai ter que usar um pouquinho mais da perna para fazer esse passe, usar o quadril, usar o tronco, usar o corpo de uma forma geral. A outra, quando ela vem mais firme, é só fazer a base para ela chegar, para dar direção no passe. Então, tudo isso aí é treinamento e a gente precisa colocar isso para os nossos atletas para entenderem que não é todo saque que é igual. Os saques são diferentes, a forma que você bate na bola, a forma, a velocidade que ela chega, sem peso, com peso, o que eu faço? Se ela vem para o meu lado direito, se ela vem para o meu lado esquerdo, o que eu faço, né, com o meu corpo para ter esse controle, para direcionar essa bola? Legal. A gente fala aqui para os nossos atletas que quando se fala de saque, a gente tem duas palavrinhas para o saque: agressividade e variabilidade. Mas, quando a gente fala da agressividade, a gente fala assim para elas que a compreensão do termo agressividade com relação ao saque não está sempre no sacador, mas no efeito causado na recepção do outro lado. Então, Certeza. o efeito causado na recepção do outro time, de quem está do outro lado da rede, é o que vai determinar se o meu saque foi agressivo ou não. Então, um saque curtinho, ele pode ser extremamente agressivo. Sim, sim. Extremamente Ele agressivo. vai me deixar a bola num determinado lugar, que vai dificultar um levantamento para o melhor jogador do outro lado, que vai me simplificar uma situação de contra-ataque do meu time. Então, às vezes, não fiz o ponto. Pô, mas o ponto ele é construído com várias situações juntas, né? É construído com o jogo, né? E aí a gente precisa entender que não é um ponto que você precisa fazer direto. E assim, você falou ali da agressividade, mas teve uma vez a Pirelli uma vez fez uma propaganda e ele falava assim do pneu dela, né? Potência. Potência não é nada sem controle. Sem controle. Né? Então, a gente pode enfiar a porrada, beleza, mas você tem que ter um controle disso aí, você tem que ter um equilíbrio, né? Olha só, quantas lições, hein, Feijão? Quantas lições. Espetacular. Então, amor, vamos falar agora de Mente Olímpica. Mente Olímpica, projeto novo. Conta pra gente como é que surgiu a ideia. Inclusive, desta casa. Exatamente, mais um programinha, aliás, não, um programão aqui dentro do Ataque e Defesa para você aí que está nos assistindo curtir. Com o grande Talmo Oliveira, fala pra gente, Talmo, como é que surgiu a ideia do projeto Mente Olímpica? Eu tive no podcast com a Lê, né, lá no Ataque e Defesa, e aí lá estava o pessoal o Rafa, estava todo mundo lá do podcast da Tizan e tudo, falou, pô, Talmo, foi bacana demais, né? E aí a gente ficou conversando um tempão, tudo, e muitos não conhecem o Talmo de outras áreas, né? Conhece o Talmo que foi jogador, o Talmo que é treinador e tudo, mas tem um outro lado do Talmo também, que empreende, que faz as coisas. Tem um Talmo doutor. Tem um Talmo que está buscando fazer, tem um Talmo mestre indo para um doutorado, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar e passar e transmitir o conhecimento, transmitir muitas coisas que eu tenho vivido, tenho aprendido para outras pessoas também, né? E aí ele falou, poxa, você tem muita coisa legal que a gente podia fazer, vamos pensar junto? Eu falei, e aí ele perguntou o que eu achava, né, que faltava e tudo. E eu falei, eu estou fazendo mentorias com algumas pessoas que eu escolhi a dedo para desenvolver uma mentoria, sabe? Eu chamei algumas pessoas e fui fazer, e eu continuo fazendo com elas, essa mentoria, para validar todo o processo que eu estou pensando. E aí, nós pensamos nesse Mente Olímpica, porque existe uma diferença muito grande no seu pensamento e no que você pode se tornar dentro do que você faz.
né? Então, a nossa mente tem um poder gigantesco e nós exploramos muito pouco essa nossa área desse conhecimento, né? Então, um cara que é um atleta olímpico, e eu não estou falando só de mim, não, tá? Eu estou falando de todos os atletas olímpicos. Eles têm um diferencial, cara, que é muito grande. É muito grande. Nós fizemos, eu fiquei até de mandar para vocês também, eles estavam fazendo a transcrição lá na faculdade e tudo, dos atletas, dos levantadores, o que eles pensavam no momento da decisão, do que eles faziam e tudo. Os 9 levantadores, nós conseguimos 8, né, para fazer, e a gente tem essa pesquisa, cara, e a gente vê que é diferente o que esses caras pensam. O que nós, eu vou colocar, o que nós pensávamos, né? É diferente, cara. É uma visão mais rápida do que acontece. Ele tem uma visão do todo muito rápido. Ele toma decisão por ele mesmo, pelo feeling que ele tem, né? E enquanto os outros, a gente percebe que demora aquele milissegundo, mas existe aquela lentidão para tomar uma decisão. E esses 9, esses 8, fizeram uma coisa diferente. E tem lá, é lá dentro da mente. E aí a gente vai vendo que é uma das coisas que vou falar ali no próximo assunto, né? Que é tomar uma decisão sob pressão. Os 8, eles não se sentiam pressionados em momento nenhum, entendeu? Os caras estavam pressionados, eles iam lá e faziam, eu vou executar e acabou. Porque eu tenho controle, eu sei fazer isso, eu consigo fazer. Então eu não temo. Eu não temo, eu vou fazer. Eu estou preparado para fazer. Então não vinha aquela dúvida daquele pensamento, ai, puta merda, será que vou conseguir? Não tinha será, né? Eu vou fazer, vai dar certo. E se desse errado, tá tudo bem, vou para a próxima e aquilo ali não abatia, né? Então surgiu essa ideia do Mente Olímpica para a gente trabalhar não só com atletas, treinadores voltados para o voleibol, mas também voltado para o mundo corporativo, né? E aí entra o ponto que vai ser o grande diferencial, e a gente vai conseguir traçar o perfil comportamental de treinadores, o perfil comportamental de atletas, o perfil comportamental de líderes corporativos, para saber, para que ele possa entender qual é o comportamento que ele tem e que ele necessita para ter com outras pessoas que ele lidera, para ter com as pessoas do time. Porque a gente sabe que ninguém é igual a ninguém. Então eu preciso conhecer as pessoas para que eu não possa ter aquele julgamento, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Não, às vezes é um perfil dela, entendeu? Então eu preciso entender como que eu posso entrar e pedir a permissão dessa pessoa para que eu possa entrar na vida dela, na situação, no ambiente que ela vive, para que a gente não possa conflitar e a gente possa ter um ambiente seguro. O Feijão estava falando aqui, cara, no meu time aqui eu tenho dificuldade de relacionamento, né? E quem é que não tem? Qual é o time que não tem? Então, os times que conseguem lidar com essa situação de uma forma mais leve é o time que faz uma diferença muito grande. E ali tem aquele comprometimento, tem uma série de habilidades que você tem que ter para que você possa ter o rendimento, né? E para a gente aqui, nesse Mente Olímpica, é você entender quem você é, né? E é uma coisa assim que está sendo preparado. É profundo o negócio, né? Porque você não é simplesmente técnico, tático, não é. Tem mais coisas atrás e a gente vai direcionar para que a gente possa entender quem sou eu nesse universo todinho que é uma pontinha de nada, né? Quem somos nós? Né? Por que a minha verdade tem que ser a verdade? Então, é um aprendizado de vida. Esse Mente Olímpica é um aprendizado de vida que vai ser impactante, cara. Pode ter certeza disso. Desculpa, eu estava no mudo aqui. E já são
Tem 4 episódios que já foram lançados, né? Aqui eu tô vendo que o primeiro foi como ter a mentalidade de um campeão olímpico, como tomar decisões em momentos de pressão, como se tornar um líder. Esse foi o meu preferido. Isso aí, o DNA do líder está com vocês aí, não? Por que será que esse foi o meu favorito? E a resiliência e superação foi o último, e aí o próximo que vai ser lançado, na verdade, quando a gente estiver lançado, quando esse episódio nosso aqui estiver indo ao ar, o episódio de como formar equipes de alta performance já vai estar no ar, então volte aí que já vai ter sido lançado. E, cara, eu tava até procurando aqui no meu celular que eu fico eu queria falar sobre o episódio de liderança, né? Porque será? Que, cara, cada insight, cara, daqueles 7 pilares que você falou, que eu tô procurando meu telefone aqui, não acho, caceta. Mas, enfim, foi um episódio espetacular. Eu não quero entrar no mérito aqui, senão a gente vai ficar mais 812 horas falando só disso. Mas foi muito bom, Feijão, cara, muito bom. eu vou dar uma dica aqui para vocês. Dê, por favor. Que eu tenho visto, sabe, dessa parte de liderança, se você não tiver um propósito profundo, você não consegue sair do lugar. Esse propósito não é, eu quero ganhar. Não, não. Nós vamos ter que descobrir isso profundamente, sabe? Se ninguém estiver te vendo, se ninguém te vê, você vai continuar fazendo aquilo ali, porque você acredita naquilo ali, você se sente bem com aquilo ali, e aí vai entrar num ponto de serviço, cara. É de servir ao próximo, sabe? Quando você entende isso e as pessoas entendem isso de você, que você está servindo ao próximo, cara, tudo fica muito mais leve. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém, eu não estou aqui eu não quero só ensinar ninguém, eu estou aprendendo também. E quando a gente junta tudo isso, o propósito maior é quando a gente volta para casa, meu coração está feliz, sabe? E quando eu volto para o meu trabalho, o meu coração também está feliz. E aí, será que todos nós vamos para o nosso trabalho? Quando você falou ali, poxa, meu time, né? Pô, tá meio difícil, assim. Cara, na hora, eu senti assim, cara, ele precisa entender que ele precisa ir para o trabalho de coração leve, de coração feliz, porque está indo para lá, porque independente do que o pessoal fale, que goste ou que não goste, você está indo para o seu propósito maior. Então, isso é o que a gente vai buscar lá dentro para a gente descobrir qual é realmente o nosso propósito. Qual é realmente... Cara, para mim aqui, não sei se pode gravar e tudo, né? Mas para mim aqui, eles têm que me ver refletindo Deus, sabe? Eu tenho que refletir Deus para eles. E cobrando, querendo melhor, acariciando eles, dando carinho para eles, estando junto, querendo matar, mas não, meu propósito é maior, entendeu? Então, nós líderes, nós precisamos, e muitos falam, né, tal, é bonzinho. Não, eu cobro muito, cara, eu cobro muito, muito, mas eu sei a hora também de parar, e eu sei a hora também de valorizar, né? Então, a gente está, às vezes, querendo buscar só o alto rendimento, rendimento. Alto rendimento é na vida. Alto rendimento é você ter prazer em estar indo para o trabalho, é você ter prazer de voltar para casa e poder chegar na sua casa e descansar, para começar tudo de novo no outro dia, né? Então, essa pegada que nós vamos aí. E eu vou precisar de vocês. Se a gente puder contribuir com um pouquinho, a gente vai ficar feliz pra caramba. Você falou do propósito, e cara, ontem eu tenho refletido bastante sobre esse lance de propósito e essas dificuldades que eu tenho passado no meu time.
né? Hoje estou viajando para o meu campeonato nacional para jogar essa fase nacional da minha liga aqui. E a semana passada eu, dificuldade, perder uma final da conferência, foi pesado, e pela circunstância que meu time está vivendo, foi pesado. Aí eu recebi 2 mensagens individuais de atletas minhas, falando, uma que eu tenho conflito, que falou que entendeu finalmente a minha proposta e quer se abrir para trabalhar melhor junto comigo, e uma que me mandou uma mensagem falando, pô, coach, eu entendo a sua dificuldade, mas você está fazendo a diferença na vida da gente, a gente está vendo o que você está fazendo. Aí, cara, todo esse lance de propósito, de ir para o trabalho, voltar para casa, ir para o trabalho de novo, né, feliz, com o coração feliz, já me deu um baita de um boost de confiança, assim, de um extra. E nós nem conversamos nada, hein? A gente nem conversou nada, exatamente. E esse lance é o lance da liderança mesmo, de você ter uma razão para poder servir ao próximo melhor, né? E até você falou lá dos seus pilares de liderança no episódio, eu também tenho o meu material de liderança, e o primeiro pilar é servir. Entendeu? E a gente não combinou nada aqui, né? A gente está alinhado nas ideias, porque realmente é isso que a gente acredita. E servir ao próximo não é fácil. Não é fácil, mas vale o pilar número 1 da liderança. Vale a pena. Vale a pena, cara, vale a pena. Você pode passar por todas as dificuldades do mundo, quando você vê que o seu esse ímpeto de servir tá dando resultado, daí você já ganha o dia, já ganha a temporada, já ganha a vida, se bobear. Então vai muito por essa linha. Eu estou devaneando aqui, mas a sua fala me deixou inspirado aqui. Peter, manda bala, meu amigo. Desculpa. Saí pela tangente aqui um pouquinho. Não tem problema nenhum, Dalmo, qual que é, então, considerando todas essas questões espetaculares que vocês falaram sobre liderança, e eu estava aqui só, é a minha vez de anotar aqui, ó, quando vocês falam sobre liderança e tal. De onde vem, ou quem é a sua musa inspiradora dos seus vídeos? De onde vêm as ideias para a gravação dos vídeos? Como é que você faz essa preparação? E acho que eu vou mandar ao mesmo tempo aqui qual que é a linha editorial do programa. Qual é literalmente isso, a linha editorial do Mente Olímpica. Cara, eu que sento aqui e começo a escrever. Eu sento na frente do computador e aí eu vou colocando os pontos que eu acredito que eu tento viver na minha vida, sabe? E também coloco as minhas dificuldades. Então, o editorial sou eu mesmo sentado, quebrando a cabeça, vendo o que eu preciso melhorar, vendo as minhas forças, vendo que eu ajudo as pessoas, vendo o feedback dos atletas me falando, sabe? Então, eu vou escrevendo 2 pontos que eu acho importante. Das coisas que eu consigo fazer e eu faço bem, e outras que eu preciso melhorar para que eu possa ser melhor ainda, entendeu? E aí eu vou escrevendo, eu que vou colocando a minha história de vida ali dentro. Tem um capítulo que, cara, eu me emocionei, comecei a chorar também, sabe? Então, eu vou vivendo, eu entro naquele Mente Olímpica ali, e eu vou vendo as minhas dores do que eu tive, eu vou vendo os problemas que eu passei, eu vou vendo, às vezes, os tombos que eu tomei, às vezes que eu errei, e eu coloco lá, ó, eu fiz isso certo, eu fiz isso errado, sabe, eu errei a mão, sabe, eu botei um time, eu estava falando sobre motivação, né, da minha equipe, e eu falei, ó, eu errei porque eu não tive equilíbrio. Numa final de um campeonato, eu estava muito bem, meu time estava muito bem preparado e tudo, mas eu tive um pico de excitação muito alto, cara, e eu perdi o controle do jogo, sabe, controle racional mesmo.
Só que eu tive uma oportunidade num outro campeonato contra a mesma equipe, numa final de campeonato, e aí eu falei, bom, essa agora eu vou ter o time motivado, mas eu estou com o time preparado também, e essa eu não vou largar, porque eu vou pedir mais consciência no jogo, uma coisa mais racional no jogo. É ponto a ponto que nós vamos jogar e vai ser assim, assim, assim. E nós ganhamos o título, né? Então, dentro do que a gente está planejando, né, eu estou escrevendo e vendo o que a gente pode fazer para tornar as pessoas melhores. Que espetacular, cara. Você que está nos assistindo aqui, vai lá no canal Ataque Defesa. Vai lá não, né? Já está aqui, né? Você está no canal Ataque Defesa. Fica aqui. Só vai lá você pode ir lá no... Deixa eu dar... Mente Olímpica. No playlists, né? O playlist, daí tem a playlist do tal do Set Point, tem a playlist do Fala Serginho, tem a playlist da Hora do Coach com o nosso querido amigo Paulinho Milagres, e tem a playlist do Mente Olímpica com o Talmo. Assista, maratone todos esses vídeos aí, porque eu já maratonei 2 vezes, viu, Talmo Oliveira? Estamos crescendo, hein? Estamos crescendo nos programas, olha lá. Estamos crescendo, eu já maratonei a Hora do Coach lá com o Paulinho, do Fala Serginho, do Mente Olímpico, o Set Point, talvez. Mas é isso aí. Talmo, a gente tem a nossa querida parte Ataque e Defesa, dentro do Ataque e Defesa aqui do nosso podcast, do Set Point Podcast, que é o Ataque e Defesa, que atualmente são 4 perguntas que a gente faz para todos os nossos convidados. A primeira depois vocês vão lembrar, você está falando Ataque e Defesa, vai ter um capítulo que tem uma história muito bacana sobre o meu Ataque e Defesa. E aí eu descobri que, antes eu não sabia disso, né? Agora que eu fui descobrir, puta, isso aí foi meu propósito, cara. Ah, que legal. Você tem que ver isso aí. Lógico que eu vou ver, você tá louco? Não percam. Mas aqui dentro do nosso podcast hoje são 4 perguntas, né? Antigamente eram 11, agora são 4. Agora as perguntas são mais profundas. Tá refinando, né? Fez uma dieta, Ataque e Defesa fez uma dieta, agora são só 4. Mas a primeira pergunta é a seguinte: o que você aprendeu nos últimos 12 meses que se tornou parte importante do seu trabalho? Ou da sua vida, ou dos dois? Nos últimos meses, nos últimos 12 meses, eu visitei 5 países diferentes. 5 países diferentes. E o que eu aprendi é que os nossos relacionamentos, por mais curto que sejam, eles vão ter um impacto muito grande para alguém em algum momento. Isso foi o que, nesses últimos meses, é o que mais me chama a atenção. Os nossos relacionamentos, da forma que eles estão sendo, o que você está planejando e tudo, cara, ele vai ter um impacto na vida de alguém em algum momento. Então, faça bem o seu relacionamento. Olha. Vou fazer até uma pausa aqui para a gente absorver o impacto dessa informação. Porque é sério. É sério. E posso te dar vários exemplos. Manda um pra gente, Tom. Manda um pra gente aí. O Kazemi agora que faleceu, né? Ele foi meu atleta, eu tinha um carinho enorme por ele, aprendi a gostar muito do cara, a gente era vizinho de porta, e aí a gente vê, por uma fatalidade, já não está mais aqui. Mas eu tive a oportunidade de falar com ele o quanto ele era importante, da pessoa que ele era, do cara bom que ele era, que ele continuasse assim. Né? E eu acho que eu tive um carinho muito grande, mesmo depois que a gente saiu do time, a gente continuava falando, né? Então, você vê como um relacionamento é importante. Às vezes nós passamos na vida das pessoas e achamos que, passamos por passar. Nada, a gente
vai exercer um impacto muito grande em algum momento da vida dessas pessoas. Pode ser que agora lá, né, ele está tendo um encontro com Deus, cara, e aí eu estou aqui de joelho rezando por ele toda vez, rezando pelos meus amigos e tudo, aí vai chegar lá e falar assim, ô, olha aqui, tem um cara lá embaixo, porque ele não esquece de você. Você é importante para ele. Imagina a alegria que ele vai estar lá de falar, puta merda, olha, aquele cara que teve comigo ali, pode ser que seja naquele momento lá. Ele vai saber que tem um amigo dele aqui. Maravilhoso. Vai. É louco. Talmo, a gente vai ficar aqui, eu queria ouvir mais. Você pode fazer um mente olímpica sobre isso. Talmo, próxima pergunta aqui. O que você acha que nós deveríamos ter perguntado e não perguntamos? Ou algum assunto que quem está nos assistindo precisa saber e a gente ainda não falou? Bom, o que vocês poderiam ter me perguntado, né? Podia falar assim, Tom, você não quer vir para cá para ficar com a gente, não? Para a gente fazer, trabalhar aqui? Isso aí vocês não me perguntaram, mas tudo bem. Cara, o dia que eu puder fazer essa proposta, cara, vai ser o dia mais feliz da minha vida, velho. Tá doido. O cara ganha em barris de petróleo. Nada, aqui, todo mundo acha isso aí, mas, e vou falar assim, sou muito grato por estar aqui, né? O Peter sabe da minha história também, das dificuldades que são e tudo, mas eu tive que tomar essa decisão com o coração cortado, machucado, porque ficar longe da minha família, dos meus filhos, do João e da Júlia, é muito difícil, mas em função de uma necessidade, eu estou aqui, porque um já é doutor e a outra está na metade do curso de medicina para ser doutora também. Então, a necessidade está fazendo com que eu esteja aqui. E outra coisa, né, como a palavra de Deus mesmo fala, tem o seu sustento para aquele dia, ele está garantido. Então, não tenho dinheiro para reserva, nada, a nossa providência divina de estar recebendo aqui para que a gente possa honrar com as nossas necessidades lá no Brasil. Maravilha. Mas, a hora que você quiser vir para cá, para os Estados Unidos, primeiro que a hora que você quiser trabalhar aqui comigo, a porta está aberta, eu tenho certeza que lá no Clube do Peter também, mas o jeito de viabilizar através do nosso querido amigo Lucas Negrini, hein? Alegria, alegria! Set point, Peter Feijão, ataque e defesa, que alegria! Mais uma semana, Lucas Negrini aqui falando da Nexus Next e hoje com um convidado, um campeão olímpico, grande Talmo. Já tive o prazer de bater um papo com ele. E Talmo, olha, respondendo a sua pergunta que você fez ao Feijão, quem sabe eles poderiam te contratar? Sim, é verdade. Através de uma proposta de emprego, somando as suas habilidades, você pode chegar aqui aos Estados Unidos já empregado, com emprego garantido, através do visto O1A, por exemplo, com habilidades extraordinárias, que necessita de uma proposta de emprego. Então é muito possível. Obviamente que você tem o título máximo de um esportista, né, que é uma medalha olímpica. Isso faz com que você tenha grande chance de ter um green card aprovado sem a necessidade de um sponsor. Então a gente já conversou sobre isso e também é o que eu falo toda semana. A gente precisa de uma análise de um advogado de imigração para que você possa ter ciência e que você possa ter um caminho muito correto aqui nos Estados Unidos. Obviamente que todos nós, a maioria de nós, não temos uma medalha olímpica, mas temos qualificação suficiente para também poder pleitear um visto imigratório. Como eu sempre digo, o QR Code fica aqui na tela, eu pessoalmente dou cada retorno a vocês e, de fato, os Estados Unidos precisa muito de profissionais qualificados e agora, com o advento da Copa do Mundo, depois a Olimpíada, tudo aqui nos Estados Unidos faz com que a gente precise cada vez mais de mão de obra qualificada e é um momento muito adequado para fazer
essa transição de carreira, porque nós profissionais qualificados que entramos pela porta da frente somos sim muito bem-vindos. Então, vem tomar um café virtual comigo, eu vou adorar te conhecer. E Talmo, aquele abraço para ti, vamos falar muito em breve. Peter Feijão, um bom programa para vocês, um forte abraço a todos. O sofá daqui de casa vira cama. O sofá daqui de casa vira sofá-cama. Tá aqui, ó. Pode vir. Fechou. Boa. Talmo, você gostaria de fazer alguma pergunta para a gente ou algum comentário? Cara, do meu coração, assim, né? Eu acho vocês muito durão, sabe? Na frente da câmera vocês são tudo durões, mas por trás da câmera vocês são uns corações derretidos, sabe? Porque falar qualquer coisinha com vocês vão chorar até, né? Mas eu queria deixar para vocês a mensagem de fazer o que vocês fazem, continuar fazendo o que vocês fazem, né? E vocês fazem com toda a sabedoria, com toda a inteligência, e não deixar de colocar o coração de vocês para que as pessoas enxerguem não só a capacidade de vocês, mas o que vocês têm de, cara, fantástico, que é um coração gigantesco para acolher essas pessoas, né? É essa minha mensagem para vocês. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Porque às vezes a gente quer ser durão, não, tem que fazer assim, tem que ser isso, aquilo. Ah, cara, vai junto, vai, sabe, com aquele carinho, com aquele amor, e eu tenho certeza que vocês vão brilhar cada vez mais. Obrigado, meu. Obrigado. Dá um segundinho para mim, que a próxima pergunta é minha. Deu uma entupida no tubo aqui, rapaz. Às vezes dói, eu também dói, cara. Às vezes a dor bate, né? Hoje mesmo eu tive saudade de casa, mas ontem eu tive treino aqui, domingo pra gente é segunda-feira, hoje eu tive treino, e aí bateu uma saudade dos meninos, sabe? Ainda bem que a Fabiana, minha esposa, está aqui comigo, e a gente divide um pouquinho essa saudade, mas a gente está aqui por um propósito também, entendendo que Deus nos coloca para onde Ele precisa da gente, cara. Então, seguimos firme. Isso aí, muito obrigado. Obrigado de verdade. Depois a gente conversa. Você me fez. Ok. Talmo, esse nosso projeto, e você acompanha a gente, participa com a gente desde o começo, desde lá do começo, quando a gente ainda não estava nessa casa nova. E esse projeto, ele cresce única e simplesmente pela participação dos nossos convidados, pela confiança que os nossos convidados colocam na gente. E eu queria convidar você para ajudar a gente a fazer esse canal crescer. Indica para a gente, por favor, 1 ou 2 pessoas para vir aqui bater um papo com a gente. Que já foram, que... Quem você quiser. Eu não sei se... Eu não sei, eu tinha falado uma vez do Mauro Grasso. Vocês entraram em contato com ele? Aí eu vou fazer a meia-culpa aqui e falar que ainda não, mas então, eu acho que o Mauro é um cara super nota 10, cara, um cara acessível, sabe? Tomou muita pancada, eu acho que pode ajudar muito, entende muita coisa de vôlei, tá se dando bem aí nos Estados Unidos, ele tomou muita pancada, passou por dificuldade pra caramba, foi deixado de lado, sabe? Um dos maiores vencedores do voleibol brasileiro. Tomou muita pancada, encolheu, ficou naquela chuva ali, tomando a porrada sozinho, sabe? Mas conseguiu vencer, conseguiu estar vencendo, está fazendo as coisas, os filhos também se deram muito bem, né? Tiveram um esporte e tudo. A Carol, a filha dele, foi minha atleta, inclusive. Então, assim, acho que o Mauro é um cara de valorizar a história dele, né?
Eu também hoje, eu acho que o Zé Elias de Proença já teve com vocês aí também, né? Esse aí eu vi um cara super 10, uma inteligência fora do comum, acho que esses dois ali eu faria, porque ouvir o que o Mauro tem para dizer pela experiência dele é uma boa, e ouvir o Zé Elias falando toda hora, para mim é muito Falando bom sobre também. qualquer coisa, né? Qualquer coisa, pode colocar qualquer tema para ele, que ele tem um controle, tem um domínio muito grande. É impressionante. Boa, estamos bem recomendados aqui. Tem um outro também, que eu acho que seria muito bacana. Eu vou te dar mais dois. O Juan Pablo Greco. O Greco é um cara top, né, que poderia contribuir muito, está lá na UFMG, e o outro é o Franco Nossi, cara. Franco Nossi da UFMG, ele é da psicologia lá, do esporte e tudo. Boa. Eu acho que pode ter uma colaboração muito boa. Maravilha, muito bom. Tá bom, cara, não sabemos como te agradecer. Você já está aqui com a gente pela segunda vez, né, no nosso podcast, e não vai ser a última, com certeza, mas você vai voltar aqui mais vezes para a gente falar de outros assuntos e continuar bebendo das fontes da sua sabedoria, que é inesgotável, e cada dia que a gente conversa com você, a gente aprende inúmeras outras coisas, e tanto parte técnica, parte tática, como os seus insights de sabedoria em tantas outras áreas, que a gente tem a honra de ter o contato direto com você e a alegria de poder, nesse canal, compartilhar com todo mundo essa sabedoria tão imensa que você tem, que toda a sua história que você tem no voleibol, você é uma das pessoas mais humildes que eu conheço, que está sempre aberto para compartilhar essa sabedoria, compartilhar, não só compartilhar os ensinamentos, mas compartilhar coisas mais próximas, que, poxa, eu fico super honrado de ter essa proximidade com você. Obrigado, meu amigo, obrigado mesmo. Sucesso para você aí na Arábia Saudita. Sucesso aí, estamos torcendo para você. Cada vitória sua, a gente vibra como se fosse uma vitória nossa. Então, muito obrigado novamente e sucesso. Obrigado, irmão. Um beijo grande para você, irmão. Toda vez que a gente conversa, eu nem sei como começar uma despedida para falar tanto que você é importante para mim, irmão. Faz muitos anos já que a gente se conhece e eu falo sempre pro Feijão aqui, é uma das pingas mais legais para mim ver as pessoas que a gente sabe que são do bem se dando bem. Isso para mim é fulfilling, me traz uma coisa muito boa, dá um quentão no coração, não um quentinho, dá um quentão no coração. Né? Puxa vida, cara, é ver eu sendo feliz através do outro. E isso é uma coisa que, se você que está nos assistindo não viveu isso ainda, cara, você não sabe o que você está perdendo. É muito legal. Mas isso é felicidade plena, meu amigo. Bicho, eu fico muito feliz de toda vez de ver você falar, de ver você compartilhar suas experiências, pelo que você representa na história do nosso esporte no Brasil, e ver a sua disponibilidade, a sua generosidade de compartilhar o seu conhecimento, as suas experiências, e não ter receio de se mostrar vulnerável, de mostrar quem é. Ao contrário da gente, aparentemente, você tem um coração aberto, você mostra quem você é. Eu preciso aprender mais a ser assim. Então, obrigado por ser esse exemplo para mim, obrigado por tudo que você representa na nossa modalidade no Brasil, e nós todos, professores, podemos aprender sempre um pouquinho mais com você. Obrigado, que Deus te abençoe muito, sua família linda, beijo para todo mundo, e volte para fazer mais um com a gente. Obrigado, gente, obrigado de coração. Vocês estão aqui nas minhas orações,
vocês estão aqui no meu dia a dia, no meu coração também. E quando eu falei a mensagem para vocês dois, eu não tinha preparado nem nada, não, mas meu coração ficou quente na hora e eu escutei aquela, sabe aquela vozinha que fala aqui? E eu tenho uma conexão com o homem lá em cima, né? E ele mandou falar justamente isso para vocês, então, mas é porque ele gosta, ele conhece profundamente vocês. Então, que Deus abençoe e continue sendo esses caras do bem, esses caras maravilhosos que vocês são. Obrigado aí. Amém, amém, meu irmão. E graças a Deus isso agora está registrado aqui para sempre nesse canal. Pessoal, Beleza. depois dessa masterclass aqui que a gente teve com o grande Talma Oliveira, a gente agradece todo mundo que acompanhou esse episódio até aqui, esse ponto. Se você quiser fazer o nosso curso aí, acessa esse QR Code, faz a inscrição lá do DNA do Líder Esportivo, que tem muita gente já se beneficiando desse curso, que modéstia à parte está muito bom. Se você quiser investir, dolarizar seu patrimônio, vir morar nos Estados Unidos, consulta lá o Lucas Negrini da Nexus Next, acessa o link que ficou na descrição desse episódio o tempo inteiro e fala lá com o Lucas, manda a mensagem que ele mesmo vai responder para você e vai te dar os possíveis caminhos para vir aqui para os Estados Unidos. E se você quiser fazer igual o Talmo, que é agenciado pelo grande GG Maciel, que é o maior agente de atletas e técnicos de voleibol do país, quiçá do mundo, quiçá do planeta Terra e região. Em toda a redondeza. Acessa lá, geraldomaciel.com e descubra como ele faz um trabalho espetacular junto com o pessoal da Team GM. É isso aí, valeu, galera. A gente se vê a semana que vem. É isso aí, galera. Deixe seu comentário aqui na YouTube, curte, compartilha e volte para conferir o próximo. É isso aí, valeu, até o próximo. Valeu. E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí, a gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante é a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, e a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas
e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí. A gente te vê do lado de dentro.